Oi pessoal, no vídeo de hoje então eu vou ensinar vocês a fazer uma nécessaire. A gente vai precisar de 2 pedaços de tecido pro lado de fora e 2 pro forro. Esses tecidos eu usei de 20 de largura por 30 de comprimento. Um botão, de preferência com o pezinho embaixo, e um pedacinho pequeno para fazer o lacinho para fechar com o botão. A primeira coisa então, a gente vai dobrar o nosso tecidinho pro lacinho ao meio, direito com direito, né? E a gente vai fazer uma costura, deixando ele o mais fino que conseguir, né? Contanto que consiga desvirar ele depois. Aí a gente vai fechar, lembrando de sempre arrematar. E aí eu vou desvirar pro lado direito com a ajuda de uma joaninha. Então, com ele desvirado já, eu vou pegar o meu botão e vou medir quanto que eu preciso deixar para que ele passe o botão, mas que não fique sobrando, né? Senão vai ficar abrindo a nossa necessaire. Aí, o que tiver sobrando eu vou cortar fora, tá? E aí, eu vou prender uma ponta em cima da outra do nosso lacinho, para depois não ficar abrindo na hora que eu vou costurar junto com os outros tecidos. Tá, feito isso, então, eu vou pegar um lado do nosso tecido de fora e um lado do nosso tecido de dentro. Aí, eu vou colocar direito com direito. E a gente vai usar agora um dos lados que tem 20 centímetros, só um dos lados. E aí, no meio, eu vou colocar o nosso lacinho, tá? Ele pra dentro, né? Pra poder depois ficar do lado certo. E vou prender com alfinete. Agora, eu vou passar uma costura de mais ou menos 1 centímetro. E ficou assim, então, com o nosso lacinho pra fora, tá? Aí, agora, a gente vai deixar esse de lado e vai pegar os outros 2 tecidos que sobraram e vamos fazer a mesma coisa. Só que daí sem o laço, né? A gente vai fechar, então, um dos lados que tem 20 centímetros, colocando direito com direito, tá? Lembrando que você pode usar qualquer tecido que você tiver na sua casa, tá? Eu usei tecidos que estavam sobrando aqui, que eu fiz camisas e sobraram, tá? Você pode usar tricoline, você pode usar qualquer tecido que tiver, né? Não tem um tecido específico. Tá, então feito isso agora, né, nós temos 2 partes separadas. Nós vamos colocar uma parte em cima da outra, colocando as costuras que estão ali no meio juntas, tá? E aí, a gente vai colocar o lado que a gente vai querer que fique pra fora com o lado que vai ficar pra fora, e o lado que vai ser o lado de dentro com o lado de dentro, tá? No meu caso, eu coloquei o tecido liso com o tecido liso e o tecido de coração com o de coração. Aí, eu coloquei alfinetes pra me ajudar na hora de costurar, tá? Colocar bem certinho as 2 costuras, bem uma em cima da outra, pra quando a gente for virar, não ficar uma ponta pra fora e a outra pra dentro, tá? Senão vai ficar feio. Aí, agora, eu vou costurar toda a volta desse tecido com costura de 1 centímetro. E eu vou deixar
um buraco embaixo, na parte que vai ser a parte de dentro, para poder desvirar, mais ou menos uns 4 centímetros. Feita a costura, então, eu vou pegar pela nossa abertura e vou desvirar toda a nossa necessaire pro lado direito. Para poder desvirar todos os cantos bem certinho, usando a nossa abertura, então, eu vou pegar a ponta da tesoura e vou colocar pela abertura e vou empurrar, fazendo com que as pontinhas saiam e fiquem bem certinhas. Vou fazer isso dos dois lados, tanto do lado que vai ficar pra fora, tanto com o lado que vai ficar pra dentro, tá? Feito isso, agora a gente vai fechar essa nossa abertura. Eu passei na máquina, porque não vai aparecer, só fiz a costurinha onde que estava aberto mesmo. Mas se você quiser, você pode fechar a mão com uma costura interna também, para não aparecer a costura. Mas como esse lado vai ficar pra dentro, não tem problema. Agora, nós vamos colocar um dentro do outro, como eu tô mostrando aqui, que eu tô fazendo, tá? Aí vai ficar... As costuras vão ficar todas escondidas, não vai dar pra ver nada. Então, não precisa passar over, porque não vai desfiar nem nada, tá? Agora, a gente vai ajeitar bem certinho fundo com fundo. E nós vamos ajeitar a parte de cima bem certinha. E nós vamos pespontar essa parte de cima, onde que tá a nossa abertura, para que os tecidos fiquem ajeitados e que não fiquem saindo toda hora pra fora, tá? Aí, com o pesponto, vai ficar sempre arrumadinho, sem que quando você pegue o que você colocou dentro da sua necessaire, o tecido saia pra fora e desarrume ela, tá? Aí, eu ajeitei bem certinho pra ficar... pra não ficar aparecendo nada da parte de dentro pra fora, tá? Aí eu coloquei os alfinetes pra ficar tudo no lugar, aí fica mais fácil na hora de costurar. E nós vamos costurar a volta. Cuidando sempre, tá? Pra fazer a volta certinho e não pegar o outro lado embaixo da costura, tá? Então, você vai desvirando e ajeitando, ó, conforme você for costurando, tá? Eu fiz como medida o pezinho da máquina, tá? Pra fazer esse pesponto. Você pode fazer duplo também, se você quiser, com um mais estreito. Eu fiz um pesponto simples. E agora tá pronta, então, a nossa necessaire. Ó, o tecido não vai sair do lugar. Ficou bem certinho. Lembrando que você pode fazer também de tamanhos variados. Você pode fazer menor, você pode fazer maior, tá? Esse é um tamanho médio, mais ou menos. Agora, a gente vai marcar
onde é que a gente vai querer que fique o nosso botão para fechar, tá? Eu vou querer que fique o botão mais ou menos no meio, tá? Nem muito para cima, nem muito para baixo. Ou se você quiser, enfim, você mede onde você quiser o seu botão, tá? Aí, eu coloco onde é que eu vou querer e vou pegar ou com lápis ou com giz para tecido e vou marcar no meio do nosso lacinho onde é que eu vou costurar o botão, tá? Aí, para costurar o botão, a gente vai precisar de uma agulha normal e linha da cor, para não ficar aparecendo muito, né, da cor da necessaire. Aí, você coloca a linha dupla na agulha e você prende o seu botão, que prenda o botão no tecido, né, e os nós que fiquem para o lado de dentro, para não ficar aparecendo nada. E lembrando que para esse tipo de fechamento com laço, é melhor esse botão que tenha o ganchinho embaixo, ao invés daquele botão que é furadinho, tá? Esse botão segura melhor. Aí você prega o seu botão, onde é que você marcou. E tá pronta a nossa necessaire, uma necessaire com tamanho bem bom para carregar maquiagem, para carregar o que você quiser. Outra dica também, você pode fazer mais estreitinha e mais alta, daí você pode colocar pasta de dente, escova de dente, enfim, o que você quiser.